na Praça 2025 e estamos aqui com mais uma parte do nosso podcast. Esses são dois defensores públicos aqui da cidade de Januária que vão falar um pouquinho para vocês a respeito da Lei Maria da Penha. Essa é a Aline, esse é o Alisson. Vamos começar com a Aline falando um pouquinho da temática que vieram palestrar aqui para vocês. Oi, é um prazer estar aqui falando para esse podcast. Estou muito feliz. Estou muito feliz por estar em Januária também. É uma cidade muito acolhedora. Eu sou de São Paulo e a gente consegue encontrar no interior esse aconchego, né, da população. Eu aqui em Januária estou atuando na área de família. A área de família, para quem não sabe, abrange ações de divórcio, ações de guarda, ações de partilhas de bens, alimentos. E há algumas implicações, né? Quando uma mulher é vítima de violência doméstica. É diferente você tratar nessas ações uma mulher que é vítima de violência de uma mulher que não é vítima. Por quê? Existem características especiais dessa situação que demandam medidas também especiais, né? Um tratamento específico. E aí esse tratamento, a gente, no divórcio, né, da mulher, a gente trata muito especificamente dessa questão. Ela tem direito, tem o direito ao divórcio imediato. Ninguém mais, hoje a gente fala que é um direito potestativo, né? Não tem mais necessidade da outra parte ter que concordar com isso, né? Isso é importante também, que as mulheres fiquem esclarecidas disso. Não depende mais da concordância, como muito antigamente dependia do homem divorciar. Esse tipo de ação corroborava com a violência psicológica, né? Não, e você tinha uma via crucis, né? Que era ter que se separar para depois divorciar. Então, hoje você já divorcia direto. E assim, a outra implicação também que tem é a questão da guarda, né? A mulher que é vítima de violência doméstica, ela não vai perder a guarda dos seus filhos por estar pedindo uma medida protetiva contra o agressor. Pelo contrário, isso pesa em favor dela, né? Então, muitas mulheres também têm medo de perder a guarda. Só que é inevitável que aquele agressor, ele é pai, felizmente, daquelas crianças, né? E o que a gente tem que tentar fazer é construir um futuro melhor para essas crianças, fazer com que esse agressor, e o Alisson vai falar um pouco mais também disso, sobre rodas de conversa, eles irem entendendo, né, o quanto faz mal não só para a mulher, mas para toda a família aquela violência. Então, assim, o ideal com os filhos, que é um laço eterno, não tem como divorciar dos filhos, né? Não tem muito o que fazer. Não tem jeito. Que, assim, sejam mantidas visitas, mas essa mulher não encontra esse homem, né? Para ela se resguardar. E, normalmente, quando isso acontece, essas visitas são feitas por uma interposta pessoa. Então, uma pessoa que seja de confiança dos dois, né? Normalmente a avó da criança, um tio, um primo, que leva a criança até o pai para visitá-lo, né? E também, outra implicação que eu vejo muito que as mulheres têm medo é em relação à partilha de bens, né? Como que fica? Eu vou deixar a casa porque eu estou sendo agredida. A violência patrimonial, né? Violência patrimonial. Violência patrimonial, exatamente. É uma das formas de violência da Lei Maria da Penha, né? A lei trata da violência sexual, psicológica, física, moral e patrimonial, né? Então, sim, o homem que impede que a mulher tenha acesso aos seus bens é uma forma de violência. É uma forma de pedir medida protetiva para se resguardar. A lei traz muitas... A gente tem, como mais conhecida, as medidas protetivas relacionadas à não aproximação, a tantos X de distância, mas existem medidas protetivas relacionadas especificamente ao patrimônio. Existe.
Nas medidas patrimoniais, a gente pode oficiar cartórios para que fique bloqueado algum imóvel. Existe bloqueio de procurações. A lei traz essas previsões, assim, né? Então, tem todas essas coisas para evitar que o patrimônio da mulher seja dilapidado, violado. E aí, nesse contexto também, as mulheres ficam com medo de deixar a casa, né? E aí, às vezes, elas deixam a casa, vão viver de aluguel em outro lugar. E aí, elas falam, e aí, o que eu faço com a minha casa que ficou lá com ele, né? Esse imóvel, se eles eram um casal, tem que ser partilhado. É metade de cada um, né? E se ela ficar no imóvel, ela não precisa pagar aluguel pro homem. Porque, como regra, né? Quando alguém fica com o imóvel que é comum, como metade é de cada um, você tem que pagar aluguel de metade pro outro, né? E na violência doméstica já existe decisão do STJ no sentido de que não é necessário que a mulher que é vítima de violência doméstica pague para esse agressor aluguel. Então, isso é uma garantia a mais e um tratamento diferenciado que a gente dá para a mulher que é vítima de violência doméstica. Outra implicação do direito de família também, a mulher ela pode pedir alimentos pro ex-marido, né? Se tem muitos homens que ainda tem aquela conotação de que a mulher ela tem que ficar em casa, ser dona de casa, e ela fica anos e anos restrita àquilo, se dedicando. Exatamente. E aí, quando ela se vê nessa situação, ela fala, eu não tenho como trabalhar, era ele que sustentava a casa, o que eu vou fazer? Ela pode pedir alimentos. Os alimentos hoje não são mais por vários anos, mas até que ela consiga ter um respiro para em algum momento ela ter a autonomia dela e conseguir trabalhar, né? Então, no direito de família é isso que a gente... Essas formas de proteção que a gente trabalha com a mulher no contexto de violência doméstica. A Defensoria Pública está lá, de portas abertas, né? Para quem não tem renda, a gente faz atendimento lá em direito de família. Pode procurar, estamos na Coronel Serrão, número 43. Ótimo. E aí, Alisson? O que você tem a dizer dessa parte tão importante, né? Porque abrange o que a gente tem de mais sagrado, que é a família. Muito sagrado, muito importante. E quando acontece qualquer tipo de coisa, abala. E a mulher está à mercê de tantas violências, algumas que a gente não tem sequer reconhecimento. E aí? Boa noite, meu nome é Alisson. Eu estou aqui em Januária como defensor público há alguns meses, também desde março, com a doutora Aline. E a minha atuação aqui, a minha atribuição ficou com a área criminal, né? Então, no dia a dia, o que acontece é que eu realizo a defesa das pessoas em processos criminais que estão sofrendo alguma acusação, né? Em processos criminais, para essas pessoas que não possuem condições de pagar um advogado particular, né? E que, na realidade de Januária, considerando a renda mensal da população, de uma maneira geral, chega a ser de 90% a 95% dos processos criminais, então ficam com a Defensoria Pública, né? Importante destacar que a lei trouxe penas mais graves para diversos crimes no âmbito do Código Penal. Então, a gente tem, por exemplo, um crime de ameaça, de uma maneira geral, mas se ele for cometido em contexto de violência doméstica, a pena fica maior. Então, lesão corporal tem determinada pena, mas se for praticado no âmbito de violência doméstica, a pena fica maior. Um agravante. Isso. Em alguns casos pode ser uma causa de aumento, um agravante, mas de uma maneira geral vai elevar a pena. Bacana. No caso do homicídio, por exemplo, a gente tem a figura do feminicídio, né, recentemente, em relação à situação de gênero, e também em casos de violência doméstica, como uma hipótese agravante genérica ou situações que podem elevar a pena. E o que eu chamo mais atenção, na verdade, é com relação a um crime previsto na própria Lei Maria da Penha, chamado de descumprimento de medida protetiva. Então, no caso da mulher que se vê ameaçada, com seus direitos ameaçados, e busca o Estado, não é, para obter uma medida protetiva, seja de afastamento do lar, né, para que não se aproxime também. Então, é emitida uma medida protetiva, o agressor ou a agressora recebe a intimação,
ele não pode se aproximar ou ele tem que se afastar do lar. Mas se ele não cumprir com essa medida e ela vem a ligar para a polícia, e a gente incentiva que, obviamente, se ele estiver descumprindo a medida protetiva, ela ligue para a polícia imediatamente, que a polícia, ao chegar, já sabe que existe a medida protetiva e a pessoa vai ser presa imediatamente. Mas isso aí é só se pegar do flagrante? Tipo assim, chegar lá e tá na hora. Não, mesmo que não ocorra um flagrante, se inicia uma investigação, o delegado vai chamar algumas testemunhas, vai abrir um inquérito, uma investigação. Eventualmente pode acontecer de o delegado representar por uma prisão preventiva. Então, delegado, analisando aquele contexto, verifica que aquela violência ali, ela existe, é preocupante, ele realmente está descumprindo, está se aproximando, cada vez mais descumprindo, o delegado representa e o juiz determina a prisão preventiva imediatamente do agressor, do suposto agressor ou do possível agressor. Porque é uma violência que se dá em escalada, ela vai progredindo, né? Uma progressividade. Então é importante que a mulher, numa situação de um ciclo de violência doméstica, vá percebendo esses sinais, né? São pequenos sinais que vão surgindo ali. A doutora Aline tem uma cartilha que apresenta esses sinais. Doutora Aline, quiser explorar um pouquinho desses sinais? Pode falar, só começou falando. Pra vocês, não sei se dá pra ver direitinho. Olha, desigualdade, mulher, uma cartilha. São cartilhas que a Defensoria Pública disponibiliza para a população para educar em direitos, né? Para as pessoas saberem que tem alguns direitos, né? E enxergar e ver se elas estão em algum desses contextos de violência. Que às vezes só pensa que só violência física que é violência, mas não, existem outras formas. E o ciclo de violência traz cada uma dessas formas, né? Que geralmente começam numa sutileza tão pequena. Mas coisas sutis. Uhum. Sim, são pequenos comportamentos no dia a dia que vão indicando esses sinais. E não são apenas sinais de uma relação ali casal, não é? Não é só o companheiro com a companheira, o marido com a esposa, não. Às vezes é um filho com a mãe, é um irmão com a irmã, né? Existe ali infelizmente, um machismo estrutural que vai passando de geração a geração e os homens vão crescendo, sendo educados, entendendo que a mulher deve ficar numa posição diferente, né? Então, a gente precisa, na verdade, educar os homens para que eles percebam essa masculinidade tóxica que vai sendo ensinada pra gente, né? Então, não pode chorar, não pode demonstrar o sentimento, então, não pode se expressar. Essas situações vão fazendo com que o homem se torne esse agressor, esse animal que traz ali essa violência no comportamento dele, estruturalmente falando, né? Então é importante que os homens que sejam educados nesse sentido, com relação a reduzir esses aspectos da masculinidade tóxica, né? Reflexão muito importante e muito profunda, porque é realmente estrutural. É uma coisa que a gente sequer... É uma etapa da sua vida que geralmente você vai ver... Caramba, é aquilo mesmo. Gente, ficamos por aqui. Esse foi mais um IF na Praça 2025.